Bom dia, galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente tá pagando promessa aqui. A gente tá fazendo o bolo de chocolate do aniversário do Vinícius. Aquele bolo que eu postei lá no Instagram, se você não segue a gente ainda, é @provandumundo. Todo mundo pediu a receita e agora a gente tá finalmente cumprindo a nossa promessa. Esse bolo, assim, esse negócio de melhor bolo de chocolate do mundo, a gente fica um pouco pé atrás, né? Mas vai por mim. Ele é muito, muito bom. E é simples de fazer. Você não vai precisar fazer cobertura, você não vai precisar fazer recheio. Você só vai ter que ter a paciência de esperar ele esfriar um pouquinho pra poder comer. Aí quando você cortar, ele vai fazer aquele... Porque ele é o pai do petit gâteau. Foi isso que me animou, assim, quando eu vi a receita. Eu procurei ela na internet, fui atrás de uma receita francesa aqui e achei uma bem bacana do Philippe Constantini, que é o patissier famoso aqui da França. E eu dei uma adaptada porque tem alguns ingredientes que a gente só encontra aqui na França, algumas coisas de farinha e tal. Então eu dei uma adaptada para poder fazer no Brasil ou em qualquer outro lugar que você esteja assistindo a gente. Inclusive, os nossos vídeos todos têm legenda, você sabia disso? Então, quando você assistir um vídeo nosso em francês, em inglês, ou espanhol, ou italiano, vai lá e ativa a legenda, que vai estar sempre com a legenda em português e italiano, tem várias línguas aí que a gente coloca a legenda. E aí você não perde nada do vídeo. E para fazer o bolo, então, o que você vai precisar? Não é muita coisa. Açúcar, farinha, manteiga, ovos, uma pitadinha de sal e chocolate. São 6 ingredientes. Vou passar para vocês as medidas e os poréns, tá? Começando, o açúcar mascavo é 55 gramas. Eu tô usando açúcar branco, porque aqui o açúcar até tem o mascavo, mas ele não é da mesma qualidade que a gente encontra ali no Brasil, então isso é fácil de você seguir a risca e eu que tô trocando aqui a receita. São 5 colheres de sopa aproximadamente, mas se você tiver a balança, mede 55 gramas de açúcar mascavo ou açúcar branco se você não tiver também. Farinha. A farinha aqui na França, eles têm vários tipos de farinha, para você fazer pão, para você fazer bolo, enfim. Nessa receita de bolo, geralmente vai uma farinha que tem menos proteína. A gente não vai encontrar isso facilmente no Brasil, então eu também estou usando aqui a farinha básica, que é o que a gente encontra no mercado normal. E deu super certo, eu já fiz o bolo no aniversário e deu certo, então pode confiar. Aqui eu estou usando 60 gramas de farinha, que dá aproximadamente 6 colheres de sopa, não tão rasas e nem tão cheias, né? Numa medida média aí, boa. A manteiga são 115 gramas, que dá mais ou menos esse tabletinho. As manteigas geralmente tem ali a medida, vai ficar fácil para você medir. A receita fala em manteiga semi-salgada, demi-salé. A gente tá usando aqui uma que é sem sal, que é o que eu tenho. E não vai ter problema nenhum também, porque eu vou acrescentar uma pitada de sal e vai corrigir a falta de sal da manteiga. Ovos. A gente vai precisar de 120 gramas de ovos, segundo a receita. E quanto é 120 gramas de ovos, Dani? Então, eu pesei e 2 ficou abaixo e 3 ficou acima. Eu vou usar 3 porque eu não vou jogar o ovo fora e também menos ovo também vai ser complicado. Essa receita não vai fermento. Por quê? Porque não é um bolo fofinho. É um bolo que vai ficar ali tudo juntinho, gostoso para o chocolate derreter. Então, o ovo ele tem um papel bem importante, que é ele que vai fazer crescer o pouquinho que ele vai crescer, entendeu? Então, na dúvida, coloca 2 ovos grandes ou 3 ovos pequenos, beleza? E aí a gente precisa também uma pitadinha de sal para corrigir a manteiga que tá sem o sal e chocolate, que na verdade é o astro maior desse bolo, né? Então, você precisa achar um chocolate que seja de boa qualidade, né? Dá para comprar um chocolate hidrogenado aí e achar que o bolo vai ficar bom. Isso faz bastante diferença. Na receita original, ele misturou 2 tipos de chocolate. Um chocolate mais escuro, de 70%, e um chocolate ao leite. Eu encontrei um aqui que é 52% cacau, então ele já faz mais ou menos essa mistura. Pode fazer com chocolate amargo também, enfim. É sua opção, o ideal é só que seja um chocolate de boa qualidade. E aí de chocolate são 150 gramas. Então, bora começar a brincadeira. Primeira coisa, você vai pré-aquecer o seu forno a 160 graus. Bom, mas 160 graus é meio complicado. Tem gente que tem um forno aí que começa em 180, né? O seu caso era o meu lá no Brasil. Então, você vai botar 180 e vai botar a famosa colher de pau ali na porta para deixar ele meio aberto, para ele não atingir a 180 graus. Você vai untar uma forma desse tipo aqui, ó. Dessa que geralmente é para fazer pão, né? Eles pedem que a forma tenha 20 centímetros aqui. A minha tem um pouquinho mais. Essa forma, gente, ela veio lá do Brasil. Pra quem não sabe, a primeira vez que tá chegando no canal, eu e o
meu marido estamos fazendo uma volta ao mundo de carro para conhecer a gastronomia do mundo. Seja muito bem-vindo se é a primeira vez que você está aqui. Essa forminha aqui, ela vem no nosso carro desde o Brasil e ela salva a gente em algumas situações. Só que ela é um pouquinho maior do que ele pede. Então o bolo ele vai acabar ficando um pouquinho mais baixo, eu vou ter que reduzir um pouco o tempo de cozimento dele. Mas vai dar certo também. Então quer dizer, tudo que você tiver na sua casa aí dá para adaptar, ok? O que eu fiz com a forma, eu untei com manteiga e enfarinhei para não grudar e depois ser fácil de desenformar. Terceira etapa é aquecer uma panela com um pouquinho de água para a gente usar como banho-maria para derreter o chocolate e a manteiga. E aí, gente, tem que cuidar para o chocolate não queimar e não aquecer muito, é só o tempo de derreter mesmo. Se quiser fazer no micro-ondas, dá, mas tem que tomar muito cuidado para, como eu disse, não queimar. Então você coloca 20 segundos, mexe, mais 20 segundos, mexe. Eu acho muito mais fácil assim, porque você tem mais controle. E a chance de dar errado é bem menor. Então faça o famoso banho-maria. Como é que é banho-maria em francês, Vi? Douche-marie? Bain-marie. Bain-marie. A água já estava fervendo, então é bem rapidinho. E aí é importante que você faça essa etapa primeiro, porque essa mistura aqui, ela vai ter que dar uma resfriadinha antes de entrar lá com os ovos, para não virar um omeletão. Então a gente tem que derreter e deixar aqui de lado enquanto a gente vai fazendo as outras etapas do bolo. Ó, já derreteu. Eu vou tirar da água aqui, vou pegar um pano. E aí deixa aqui para ele dar uma esfriadinha enquanto a gente continua a receita. O próximo passo, então, é misturar o açúcar e os ovos. E aí, essa etapa você mistura e em seguida você já bate com um garfo ou com fouet, que você tiver na mão. Meu fouet aqui é meio grande, mas é o que a gente tem, a gente usa o que tem. E aí o que eu aprendi lá no meu estágio na confeitaria é que você, quando mistura o ovo, seja só as gemas ou o ovo inteiro com o açúcar, você tem que bater imediatamente, porque senão o açúcar cozinha o ovo. E aí fica com umas pelinhas assim que não é legal. Então essa etapa aqui, ela parece simples, mas é importante. Aí, próximo passo é misturar a farinha. Essa farinha, geralmente, o que as pessoas fazem, as pessoas muito profissionais fazem, é passar pela peneira. Se você tiver a peneira em casa, você passa pela peneira para evitar que fique aquelas pelotinhas de farinha. Eu não tenho uma peneira aqui, então eu não vou peneirar. E vai dar certo também. Agora a gente mexe essa farinha. É pouquinha farinha mesmo, e repetindo, não vai fermento, porque a gente não quer um bolo fofinho. A gente quer um bolo que fique bem soladinho, mas com muito sabor de chocolate. Ó, galera, eu botei um pouquinho de água fria aqui no bowl grande para eu esfriar um pouco mais rápido aqui o chocolate para poder colocar ele na receita sem problemas. Beleza, vamos misturar o chocolate então. Bem esse chocolate para não ficar nada na sua vasilha. E aí mistura aqui. E ele é bem líquido assim mesmo, porque como a gente viu, não vai muita farinha aqui. E aí o que acontece? Como a mistura do ovo ela tava mais fria, ela já dá uma engrossada quando eu coloco o chocolate aqui. E aí é só misturar, fica numa consistência assim, ó, bem cremosa. E para terminar, então, a nossa pitadinha de sal. Só uma misturadinha, tá pronto! Só colocar na forma, despejamos lentamente e com cuidado o nosso lindo bolinho de chocolate. Ai, delícia! Se você tiver uma forma daquelas com furinho no meio, tem muita chance de dar certo também, tá? Só não dá pra fazer com uma forma tradicional que a gente faz nega maluca, por exemplo, porque daí não vai dar o efeito do petit gâteau, do grand gâteau que a gente tá fazendo aqui, que é pra ficar com aquele centrinho gostoso, derretendo, molhadinho, beleza? Então, se você tiver aquela forma com furinho no meio, eu tentaria. A gente dá uma batidinha aqui, pra ele sentar mesmo, tirar as bolhas de ar, porque, como a gente falou, a gente não quer que ele cresça muito, ele vai ficar pequenininho, mas super gostoso. E forno. A receita pede
pede 25 minutos de forno a 160 graus. Eu vou deixar um pouco menos, porque a minha forma é um pouco maior e ele vai cozinhar um pouco antes. Então eu deixei o meu timer a 15 minutos, que é a partir de quando eu vou ficar ligada ali para ver se ele já tá no ponto. É o tempo só dele formar uma crosta, né, nas bordas da forma, e o interior ficar molinho. Não tem como fazer muito o teste do palito nesse caso, porque ele tem que sair molhado. Então você vai ter que ter um feeling aí para saber, conforme a sua forma e o seu forno, se ele já tá no ponto. Antes de 15 minutos vai ser muito difícil, então entre 15 e 25 você fica de olho aí no seu bolo, beleza? Deu 15 minutos, o timer tá me avisando aqui, vou dar uma olhadinha pra ver como é que tá. Ele tá, ó amor, muito líquido, né? Ó, muito. Deixar mais uns 2 minutinhos pra ele formar a casquinha aqui em cima. Vamos lá. Agora é a fase da paciência, tem que esperar o bolo esfriar pra desenformar. A gente já deixou esfriar uns 15 minutinhos. Passar a faquinha aqui do lado, mas ele tá bem soltinho, ó, tá vendo? Porque foi bem untada a forma. Opla. Cuida com o seu bolo, porque ele tá bem molinho. Olha ali, ó. Ai, que delícia! Na hora que você for desenformar, você toma muito cuidado. Se você não deixar ele esfriar completamente, ele pode tombar e pode desmunhecar inteiro. Então deixa esfriar, ele vai pegar consistência e vai ficar mais fácil. Aqui a gente pode ver que o bolo, ele ficou bem baixinho, tá vendo? E é assim mesmo. Se a sua forma for do jeito que eles pediram, de 20 centímetros, ele vai ficar um pouco mais altinho. Mas usa o que você tem aí que vai dar certo. E agora chegou a hora da verdade. Vamos cortar? Gente, olha isso. Ai, que delícia. Assim, ó, primeira vez que você for fazer, você vai ter que adaptar aí o seu forno. Pode ser que ele não vai ficar nessa consistência, ele pode ficar mais durinho. Vai ficar bom do mesmo jeito. Mas aí, da segunda vez que você for fazer, você deixa um pouquinho menos de tempo. Na terceira vez, você vai regulando aí pra ver como é que você gosta mais. Olha que lindo que tá isso aqui. Espetáculo. Vamos provar? Gente, que espetáculo isso aqui. Se quiser botar uma bolinha de sorvete, pode botar, mas nem precisa. E aí, pessoal, gostaram da receita? Muito fácil, né? Então faz aí, deixa nos comentários o que vocês acharam, se tiver alguma dúvida, se o bolo ficou bom aí na casa de vocês. Marca a gente lá no Instagram, @provandomundo, que a gente quer ver como é que ficou o bolo de chocolate do Philippe Contintini, aqui da França, no Instagram de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.